O Banco Central brasileiro acena com aumento de taxa de juros. O Banco Central americano corta a taxa de juros lá em 0,25 ponto percentual. Para a gente entender isso, professor Roberto Troster, economista, está aqui conosco. Professor Troster, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, muito obrigado por me convidar. É sempre um prazer falar com você. Nós é que agradecemos. Professor, conta para a gente o seguinte. Há alguma relação, o corte de juros nos Estados Unidos afeta ou não o valor do dólar aqui no Brasil? Afeta, não só no Brasil, no mundo inteiro. Quanto maior a taxa de juros nos Estados Unidos, mais recursos são atraídos para os Estados Unidos para receber esses valores. Então, saem dólares daqui e vão dólares para lá. Ontem, o Banco Central reduziu a taxa, mas falou que as quedas futuras vão se dar inferior ao esperado. Em vez de 4 cortes, 2 cortes. Isso faz o quê? A taxa vai ficar mais alta nos dólares do Brasil, da Argentina, da Alemanha, vão para os Estados Unidos. Menos dólares aqui, preço do dólar mais caro. Vale para o dólar, vale para o tomate. Menos tomate na feira, tomate fica mais caro. Professor Troster, o governo americano ou o Banco Central americano, ele usa a mesma estratégia de aumentar ou diminuir a taxa interna de juros para tentar segurar a inflação dos Estados Unidos, como se faz aqui no Brasil? Nem sim, nem não, pelo contrário, eu vou explicar. Todos os bancos centrais, ou a condução da política monetária, o que você faz? Para você pôr um freio na economia, você sobe a taxa de juros, isso arrefece a economia, arrefece a demanda e faz a inflação cair. Então, é isso que bancos centrais no mundo inteiro, inclusive no Brasil, fazem para segurar a inflação. Só que há algumas diferenças. O Brasil tem uma ferramenta muito importante, que é a taxa de câmbio, que quase todos os países usam e o Brasil não usa. E isso faz com que o custo de usar a taxa de juros, em vez de usar a taxa de juros e a taxa de câmbio, seja muito alto aqui no Brasil. Professor Tross, esse aumento do preço do dólar no mercado interno brasileiro, ele chega a afetar o custo, ele chega a afetar o dia a dia do cidadão, ou não tem nada comigo porque eu não ganho em dólar? Afeta e afeta muito, e afeta de 3 maneiras. A primeira maneira é que muitos preços são dolarizados no Brasil. A carne, por exemplo. Como o Brasil exporta carne, produtor de carne, o frigorífico, o que ele faz? Ele olha para o mercado externo, vê quanto paga. Mantendo o preço da arroba, do quilo, no mercado externo, quando sobe o dólar, ele vai ganhar mais. Fala, bom, se o mercado externo me paga 12 em vez de me pagar 10, eu vou cobrar 12 em vez de cobrar 10 aqui dentro. Então, vale para a carne, mas vale para muitos alimentos, vale para o combustíveis, vai para muitas coisas. Preços mais altos, inflação mais alta. Inflação mais alta são juros mais altos. É o segundo canal que afeta. Com juro mais alto, crédito mais caro, mais inadimplência, menos crescimento, menos emprego. E a terceira forma que afeta então a inflação é juros. E o terceiro é crescimento mais lento, né? Quer dizer, o futuro nosso encolhe um pouco. Professor Roberto Trotsky, será que foi apenas um meme com o futuro presidente do Banco Central que fez essa correria em direção ao dólar e jogou o dólar em cima? Ou há outros fatores mais profundos? Eu acho que o grande erro é o sistema, o regime cambial brasileiro. Mantém estáveis as reservas em vez de focar em manter estável a taxa de câmbio. Ele fala, o mercado brasileiro é o mercado que se conhece o mercado segmentado, fragmentado. Você tem o mercado à vista e o mercado futuro. O mercado futuro é eficiente, não paga IOF para algumas transações. Então, o que determina a taxa de câmbio? Então,
você arbitra juros, esse tipo de coisa, faz com que o dólar dispare. Ao invés de o governo atuar em três frentes. Primeiro, reformar o mercado de câmbio. Hoje tem alguns absurdos que vêm da época de décadas atrás, em que vem um turista no Brasil, ele tem que pagar IOF para poder comprar reais, para poder gastar aqui. E outros absurdos parecidos. Então, tem que reformar esse mercado. A segunda é que você precisa ter o que se chama um crawling peg, né? Em português seria uma banda que faz o seguinte, só para simplificar, imagine que o dólar fechou a 6 ontem, então às 6,01 o Banco Central vende e às 5,99 ele compra. O que isso faz? Aí no outro dia ele reajusta de novo, faz com que não tenha esses saltos tão grandes nas cotações, dá mais previsibilidade à taxa de câmbio. Então ele tem que fazer isso também. E terceiro, essa falta de contundência na política fiscal atrapalha muito. Sabe, o anúncio do pacote, algumas coisas, vamos cortar salários acima do limite constitucional. Pera, se a Constituição, como que tem salário acima? É um absurdo. Cortar custos é um absurdo. Isso devia ser todo dia, não devia ter um pacote para isso. É o que a gente faz todo dia, corta desperdícios, esse tipo de coisa, né? Então, falta contundência. Terceiro, dizer, agora eu vou ser o entrevistador e você vai ser o entrevistado, Heródoto. Por que a Argentina, o Milei, tem um crescimento negativo de 3,5%, uma recessão de 3,5%, e o Brasil tem um crescimento positivo de 3,5%? A inflação na Argentina 2,5% ao mês, enquanto que a inflação brasileira é 5% ao ano. Quer dizer, 6 vezes ou 7 vezes maior lá do que aqui. E a popularidade do Milei está em alta e a do governo brasileiro está em baixo. O dólar na Argentina está estável e o dólar aqui está em alta. Eu gostaria que você, como grande historiador, me explicasse isso. Professor, acabei de ser reprovado aí no seu curso. Vou ter que fazer recuperação. Professor, muito obrigado pela gentileza. Muito grato. Obrigado pelo convite. E uma coisa que eu pensei, com 600 milhões a Mega Sena, daria para pagar a dívida do Corinthians com a Caixa. Muito obrigado, professor Roberto Rosser, conversando conosco. Bom Natal para você e bom Natal para todo mundo da tua equipe que está nos assistindo. Igualmente, muito obrigado pela gentileza. Bom, nós temos também aqui para você outras notícias da cidade.